Rio Grande do Sul, mas ela é em São Paulo, no Rio, na Bahia, em Pernambuco. É um comportamento padrão de violência e de absoluta incompetência naquilo que deveria ser o seu mistério de segurança pública. Ela é um fator de insegurança. Mas isso tem a ver tudo com aquilo que nós vivemos durante os anos de chumbo. 21 anos de ditadura, aonde, dizia a Roberta com muita precisão, se quis dar sempre uma fachada de legalidade, algo absolutamente ilegal, mas também que até agora nós não soubemos como resolver. E no âmbito da justiça de transição, nós temos hoje no Brasil uma produção, um pensamento sobre isto, olha, respeitável no mundo. Nós, no Brasil, com pessoas como a Roberta, avançamos muitíssimo nesta área. O difícil é implementar, porque o Estado é refratário. Mas que Estado é esse? É o resultado deste Estado que herdou 21 anos de ditadura. E de uma ditadura perversa. E em que, de vez em quando, os meios de comunicação insultam o povo brasileiro falando de... Como é que é? Democratura, como é que é? Dita branda. Muito obrigado, dita branda. Não foi. E quando a Roberta falava do Araguaia, e deste pavor que ainda hoje sobrevive, mas não foi só no Araguaia, Roberta. A ditadura criou medo no povo brasileiro, criou um medo, mas um medo tão profundo que subsiste até os dias de hoje. E nós somos incapazes aí de enfrentar problemas advindos desse tempo. Eu tinha preparado outras coisas, mas vamos falar dessa questão de polícia. A polícia é um aparelho de Estado destinado a dar segurança ao público. Mas, durante 21 anos, a polícia foi um aparelho de Estado destinado a dar segurança ao Estado, não ao cidadão. E isto ficou. E isto permanece ainda hoje. E como permanece? E certamente vocês não sabem, mas é sempre, ou esqueceram, e é sempre bom reavivar. No nosso Brasil, nós temos uma coisa chamada polícia militar. Isto foi parido pela ditadura. É fruto de a aparência da legalidade, fruto de um decreto-lei da ditadura que criou as polícias militares. Mas é só pesquisar, gente. Não é que eu dormi de mau jeito, despertei de mau humor. É pesquisável. Um decreto-lei da ditadura criou as polícias militares. Outro dia, fazendo uma palestra para a Brigada Militar, me disseram assim, mas a Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem 175 anos. É verdade. Não como polícia militar. A Brigada Militar era um exército particular do governador do Estado, como foi a Força Pública de São Paulo, como foi a Força Pública de Minas, de Pernambuco. Não eram polícias militares, que é fruto de um decreto da ditadura. E se nós, em democracia, quisermos examinar isto, vamos nos deparar com o quê? Com uma antinomia. Porque polícia vem do grego polis, cidade, cidadão, cidadania. E militar vem do latim, milis, das milícias romanas, que com imensa sabedoria os senadores não permitiam que atravessassem os muros de Roma. Só podia entrar o general. E tinha duas obrigações, prestar homenagens ao Senado e depois ir ao templo prestar homenagem aos deuses. As milícias ficavam fora. O militar, ele é preparado para quê? Para enfrentar o inimigo, vencê-lo
e submetê-lo à sua vontade. Isto é ser militar em qualquer parte do mundo. Em Cuba é assim, na velha União Soviética era assim, na Inglaterra é assim. Este é o ser do militar. Ele só vê o inimigo na sua frente, quando deveria, se polícia fosse, encontrar o cidadão. Isto sobreviveu todo o período da ditadura. E aí nós tivemos um momento fantástico neste país, que foi a nova Constituição, a Constituição Cidadã, que o lobby militar, lá no Congresso Nacional, introduziu um artigo que diz assim: as polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército. Está na nossa Constituição Cidadã de 88, que trouxe lá da Constituição outorgada de 67. O texto é idêntico. E esta é a polícia que nós temos, esta polícia militar. Gente, isto é um entulho autoritário que nós vamos ter que resolver. Outro dia alguém me dizia: nós temos que desmilitarizar as polícias. Desculpem, não basta. Nós temos que, enquanto sociedade brasileira, discutirmos que polícia nós queremos. Porque nós temos direito à segurança. Nós temos direito à segurança. Eu digo, nós temos o direito à vida. Ninguém pode nos matar. Nós temos direito à propriedade. Nós temos direito de ir e vir. A polícia tem que nos garantir esses direitos. Tem que nos garantir o pleno exercício desses direitos. Mas as nossas polícias têm uma visão absolutamente oposta, que é de reprimir. Não é de garantir o direito, é de reprimir. Veja que absurdo. E isto transita todos os dias nas nossas ruas, da cidade mais populosa do país até aquela pequena cidadezinha. Esta visão equivocada do que seja polícia. Um aparelho de Estado destinado a dar segurança ao cidadão. Isso nós herdamos, mas quantas coisas nós herdamos mais? E eu proponho uma rápida reflexão sobre a transição, a quem eu chamo de transação. Porque ela foi e continua sendo absolutamente controlada. E isso é muito grave. E para nós, gaúchos, é fácil a gente voltar no tempo e lembrar 61, renúncia de Jânio Quadros, deveria assumir João Goulart. João Goulart estava na China, em viagem oficial, e os militares dizem, não, o João Goulart não pode assumir. Jango vem vindo pelo Pacífico, Brizola, aqui no Palácio Piratini, levanta as massas com a legalidade. Foi um momento riquíssimo da vida política do nosso Estado e que se transmitiu para todo o Brasil. Eu tive a honra de participar desse momento. Foi o momento onde eu fiz, se não toda, quase toda a minha formação política. E quando tu vai ao limite. Bem, gente, vai uma delegação a Montevidéu negociar com João Goulart para resolver a parada. Eu sempre assinalo que duas figuras estavam nessa delegação. O então coronel Ernesto Geisel, veja que preciosidade, e Tancredo Neves. Bem, lá foi feita uma negociação que o João Goulart assumiria, mas se mudaria a forma de governo, passaria a ser parlamentarista. Primeiro-ministro, Tancredo Neves. Potável para os militares. Quando chega em Porto Alegre, Jango, o Brizola arrancava os cabelos. Mas tia, todo esse esforço que a gente fez, tu me negocia com esses caras.
houve dentro do Palácio Piratini um momento de estresse, porque o Brizola dizia, agora vai ali no balcão e explica para esse povo que tu negociasse desta forma. E eu pouco registro vejo disso, mas foi o que aconteceu. Bom, João Goulart assume, exerce a presidência, convoca um plebiscito, voltamos ao regime presidencialista, e ele é golpeado. Golpeado vergonhosamente. Foram-se 21 anos. Mas lá no final, este país viveu um momento da maior movimentação de massas que eu tenho notícias. E não foi o Fora Collor, foi o Diretas Já. A população do Brasil foi para as ruas, venceu a Rede Globo, Roberto. Venceu a Rede Globo, que não mostrava nada, e mostrou, começou a mostrar, e o que aconteceu? A ditadura resistiu, foi para o parlamento e perdemos, Diretas Já. E um colégio eleitoral elege quem? Tancredo Neves. Vocês viram que isto é história, gente. Não temos que refletir sobre isso, é nossa história. E por que nós ficamos ainda hoje, tendo esse trabalho fantástico que a Comissão de Anistia desenvolve, nestes últimos tempos, sob a coordenação de Paulo Abrão, fazendo as caravanas, que é importante porque é pedagógico. Porque já que a imprensa não registra, a imprensa não resgata esse período, nós temos uma produção acadêmica pífia sobre este período. Nós temos poucos livros sobre este momento, nós temos uma filmografia pobre. Mas, então, nós precisamos conhecer o que aconteceu, para poder entender o que ainda hoje vivemos. Quando se fala em Bolsa Ditadura, e se quer permanentemente denegrir aqueles que a ditadura pintou com cores alarmantes, são terroristas, são antipatriotas. E houve todo um trabalho, isto é guerra, faz parte da guerra revolucionária, mas não do nosso lado. E vocês que são da área das ciências comportamentais sabem perfeitamente o que eu estou falando. Quer dizer, foi pensado como trabalhar a mente dos brasileiros para criar um alarme permanente. Estes são execráveis. Mas se derem o trabalho, estas caravanas da anistia, quando as pessoas falam a respeito da sua história, elas são ricas. Porque ali você vai escutar o tal de terrorista. E ao examinar este período, o Estado brasileiro reconhecer, sim, Roberto, eu não gosto quando, naquele ritual, sim, o Estado pede desculpa, tem que pedir perdão. Eu acho que o Paulo Abrão, com toda aquela altura, deveria se pôr de joelhos em nome do Estado brasileiro e pedir perdão. As reparações que seguidamente a imprensa critica, eu digo a vocês, confortavelmente, não pedi um centavo de reparação. Portanto, confortavelmente, posso dizer de que, mesmo assim, Roberto, é pouco. Porque não repara os danos morais. Por exemplo, o vexame que as famílias sofriam quando a polícia cercava a quadra e tirava o chefe de família sob extrema violência, expondo filhos, mulher, frente aos seus vizinhos. Vergonha na escola, porque eram terroristas. Então, essa reparação que o Estado brasileiro hoje oferece, ela é ainda muito pouca. Deveria ser bastante mais abrangente.